Então, na aula de hoje, a gente vai iniciar um novo tema de estudo, que é o transistor bipolar, né? E hoje a gente vai fazer uma introdução a esse componente, né? Entender por que ele é importante, como que ele funciona, quais são os mecanismos físicos que agem para que ele opere da forma como ele trabalha, como ele funciona, né? Então é isso que nós vamos estar verificando na aula de hoje, né? E o transistor, né, hoje ele é um dos componentes assim mais importantes da eletrônica, né? Porque ele está presente em tudo quanto é componente eletrônico, né? Tudo quanto é equipamento eletrônico, né? Que a gente está mostrando algumas dos equipamentos, né, que a gente pode ter o transistor presente. Então a gente tem desde câmeras, computadores, né, até liquidificadores, eletrodomésticos, celulares, caixinhas de som, né, mouses, joysticks, TVs, então praticamente tudo, né, relógios, tem algum tipo de transistor, tá? Dentro dele, né? Por isso que ele é tão importante. É como se fosse se fosse fazer uma analogia, tipo um tijolo assim para construção civil, né? Tudo tem um tipo de tijolo envolvido ali para fazer uma casa, para fazer um prédio, fazer uma construção, ok? Então, mas por que o transistor é tão importante, né? Por que a gente estuda ele, né? Bom, principalmente porque ele faz a seguinte, ele representa o seguinte circuito, né? Ele opera da seguinte forma, ele funciona como uma fonte de corrente controlada por tensão, tá? Então essa fonte de corrente 1 aqui é igual a uma constante K vezes a tensão num outro ponto, né? Por isso que vocês estudam lá em análise de circuitos tanto aquelas fontes de corrente dependentes de tensão, tá? Por quê? Porque existem componentes, existem dispositivos eletrônicos que fazem esse tipo de implementação, que tem essa modelagem, esse modelo de funcionamento, tá? E na prática, o que você faz? Você coloca uma tensão VIN de entrada, né, nessa tensão de controle V1, né, e essa fonte de corrente aqui, ela é conectada a uma resistência RL, por exemplo, para transformar a corrente em tensão. E aí eu tenho uma tensão de saída aqui, Vout, que vai ser o produto da corrente, da tensão vezes a resistência, né? Então, se esse produto aqui, né, do K vezes RL, ele for maior que 1, né? Então, se essa constante vezes a resistência for maior que 1, que é a prerrogativa principal que a gente tem que ter, né? Então, a gente vai ter a seguinte característica de entrada para saída, né? Então, se eu tenho uma tensão VIN aqui senoidal, tá? A tensão de saída vai ser uma tensão senoidal também, só que ela vai ser o que? K vezes a tensão de entrada, né? Vezes o RL e vezes aqui vai chegar até a tensão de pico. Então ele vai, né, se aqui chega até uma tensão de pico VP, né? Aqui a saída vai chegar a K vezes RL vezes VP, né? Que é aqui o produto da corrente vezes a resistência, né? Uma coisa importante aqui é notar que como a fonte de corrente percorre no sentido contrário, ela gera, quando a tensão aqui é positiva, né, a corrente vai gerar uma tensão de saída negativa, porque ela vai estar entrando aqui embaixo, vai gerar o mais aqui e o menos em cima, né? Então você vai ter uma senoide na saída igual à entrada ampliada, né? Só que aonde a senoide da entrada ela é positiva, na saída vai ser negativa, vai estar no semiciclo negativo, porque a corrente percorre no sentido contrário, né? É uma característica dos transistores, tá? Mas eu tenho uma cópia aqui, né? Excluindo essa questão aí da inversão aqui, né? Você tem uma cópia ampliada da entrada na saída, tá? Então esse é o fator mais importante aí do transistor, né? É você conseguir amplificar sinais, ampliar sinais, tá? Que outros componentes, né, anteriores a eles não conseguiam fazer esse tipo de função, não conseguiam fazer operar dessa maneira, né? E o circuito equivalente
do transistor na prática, o real mesmo, é um pouco mais complicado, né? A tensão V1 aqui continua aqui, só que a fonte de corrente ela não é um K vezes V1, é um ISE na V1 por VT, né? Lembra muito a fórmula do diodo, tá? Por quê? Porque o transistor tem vamos dizer assim, uma construção parecida com a junção PN, né? Que a gente vai ver mais pra frente. E ele é um dispositivo de 3 terminais, tá? Isso a gente vai ver que vai causar um pouco de dificuldade no início, porque você vai ter tensão do 1 para o 2, tensão do 2 para o 3 para o 1, né? Você vai ter correntes em cada um dos terminais, então isso vai gerar uma complexidade no início que vocês vão precisar superar, né? Mas a gente vai falar melhor sobre o circuito equivalente dele mais para frente, né? A ideia é que a gente comentar sobre qual que era o equivalente do transistor em termos de válvula, né? Que a gente falou muito do aspecto aí histórico, né? A gente tem a válvula triodo, que é o precursor do transistor bipolar, né? Qual que era a ideia da válvula triodo, né? Ela tem aquele tubo de vidro, né? Que é o bulbo de vidro que fica selado a vácuo. Ela tem um ânodo aqui, que é essa placa que está aqui por fora, tá? Um cátodo, né? Que é essa parte aqui de dentro, né? Esse núcleo aqui de dentro. E tem uma grade, né? E o filamento lá dentro, né? Então a ideia aqui nessa válvula é que nesse ânodo você coloca uma tensão para atrair os elétrons, né? Lembra que o filamento ele emite elétrons, né? Então ele está constantemente emitindo elétrons, o filamento que está aqui dentro, né? E aí essa placa aqui ela está positiva, esse ânodo está positivo para que os elétrons sejam atraídos, né? Mas essa grade, tá? Que é essa espiral aqui mais ou menos que está em volta, você pode colocar uma tensão positiva, né? Ou mais ou menos positiva, de forma com que nem todos os elétrons consigam chegar aqui nessa placa do anodo. Então, com a tensão, né, de acordo com a tensão que você regula aqui na grade, você vai ter mais ou menos cargas chegando para o anodo. Então, essa tensão da grade é que você controla a corrente, né, ou a quantidade de cargas que entram no anodo. Tá? Então, essa é faz a mesma função do transistor, ou seja, a tensão dessa grade, né, ela controla a corrente que passa entre o filamento e o anodo, né? Então faz a mesma função, só que de uma maneira totalmente diferente, né, com uma implementação totalmente diferente, que a gente já viu que não foi superada já por, né, uma série de aspectos aí, né? E é interessante a gente comentar aqui sobre a história do transistor, né? Ele foi inventado lá por volta de 1947, né? Tem exatamente a data certa, né? É um motivo aí de uma certa discussão, mas foi inventada por esses 3 engenheiros aí que trabalhavam no laboratório Bell, né? O Bardeen, o Brattain, né? E o Shockley, né? Que ganharam depois o prêmio Nobel, né? Por esse invento. Aqui está a foto do transistor, né? Se a gente observar, é um negócio bem feio, parece uma montagem meio, né, feita assim meio de forma não muito caprichada, vamos dizer assim, né? E eles ganharam o prêmio Nobel, trabalhavam nos laboratórios Bell, né? Que era na época o melhor lugar aí nos Estados Unidos de pesquisa na parte de eletrônica, né? Principalmente por causa da laboratório Bell, ele tinha muito dinheiro por causa naquela época a rede telefônica, né, estava em expansão, assim, com muitos clientes, ganhava muito dinheiro, e o laboratório Bell era o laboratório das empresas aí do Graham Bell, né, que fazia todo o desenvolvimento da parte eletrônica, né? Então ela tinha muito dinheiro nessa época, né? E como assim, só para a gente mostrar outra história que não foi contada, né? Mas teve outros 2 cientistas que também chegaram num dispositivo similar ao transistor, né? Só que se você for ver na mesma época, em 1948, na mesma época aí dos 3 ali da laboratório Bell, só que o deles já tinha um formato muito mais próximo de um componente eletrônico, né? Muito mais, vamos dizer assim, profissional, né? Do que o do Bardeen, lá do Brattain e do Shockley, né? Mas eles, vamos dizer assim, ficaram, né? Não entraram para o hall da história aí,
porque esses cientistas trabalhavam lá na Europa, e nessa época, em 1940 e poucos, né, na década de 40, estava tendo a Segunda Guerra Mundial, e esses dois engenheiros cientistas aí, né, que é o Herbert Martaré e o Heinrich Welcker, né, eles na época eram financiados, né, pela Alemanha, né, que era nazista. Então o pessoal não acreditou, né, para eles, por causa dessa questão deles estarem afiliados lá com a questão da Alemanha nazista, né? Mas eles tinham algo mais avançado aí do que o pessoal lá dos Estados Unidos, né? E é interessante assim notar que, apesar deles terem levado crédito lá dos Estados Unidos, o Shockley, né, que é o mais famoso dos dois, né, ele era um engenheiro que tinha umas ideias assim meio não muito vamos dizer assim, corretas, né? Ele achava que todas as pessoas com QI abaixo de um certo limiar deviam ser esterilizadas para não passar o QI baixo para as próximas gerações e tal. Então ele também não era lá um cara muito, vamos dizer assim, com as ideias muito corretas, tá? Mas foram para eles que foi creditado, eles receberam o prêmio Nobel na época, né? Bom, voltando aqui para o nosso transistor, como que é construído, qual que é a estrutura interna do nosso transistor, né? O transistor, ele é a gente pode ver como um sanduíche, né, de 3 regiões de silício dopadas, né? As duas regiões externas, elas são dopadas com o mesmo tipo de portador, né? E a região do meio com um portador diferente, né? No caso aqui o P, né? Então, outra coisa que a gente tem que lembrar aqui, né, é que em geral aqui a dopagem, né, do emissor aqui é um pouco maior. A gente vai falar mais sobre isso mais para frente, né? Mas tem algumas diferenças, não dá para considerar que sejam duas regiões PN, tá? Uma aqui e outra abaixo, tá? Não é bem isso, tá? E como símbolo, o transistor ele tem esse símbolo aqui que é bem universal, né? Em todos os livros utilizam o mesmo símbolo, que a gente tem aqui o terminal da base, né, que é representado pela letra B, o emissor com E, coletor com C, né, e tem essa flecha aqui também que é importante porque ela indica o sentido da corrente, né. E vejam que a gente tem aqui 3 tensões, né, tensão base emissor, tensão coletor emissor, tensão coletor base, né, que são as tensões aí que você pode enumerar nesse dispositivo de 3 terminais, né. E aqui é interessante a gente falar sobre alguns detalhes construtivos, né? Que apesar de a gente desenhar o transistor desta forma, né? Na prática ele está muito mais para esse tipo de dispositivo, ou seja, a região P ela é muito estreitinha em relação à região N, né? Do coletor e do emissor, né? E a região do emissor ela tem uma dopagem bem mais forte em relação ao do coletor, então tem muito mais cargas aqui, tá? Outra coisa, essa região da base ela é cerca de 100 vezes aí mais estreita que a do coletor e aqui do emissor. Então esse meu desenho aqui, apesar de ela estar estreita, ainda ela é muito mais estreita do que isso aqui, tá? Ela é muito fininha, tá? E essa construção dessa dopagem e dessa base sim, fininha, tá? É o que faz o transistor funcionar da maneira como ele funciona. Então ele não dá para pensar em termos de ser 2 diodos aqui, né? A gente vai entender bem melhor mais para frente, né? Então, uma coisa que a gente precisa relembrar aqui, né, antes da gente entrar no funcionamento do transistor, é um efeito que ocorre na junção PN, né, tá? Que é o efeito de varredura, né? O efeito de varredura ele é o seguinte: imagine que você pegue uma junção PN, né, e coloque uma tensão reversa, ou seja, eu coloco mais no lado N, menos no lado P. Então polarizo com uma tensão externa reversa. O que vai acontecer? Eu vou ter uma corrente quase nula passando por aqui, né, que vai ser aquela corrente dos portadores minoritários, tá? E eu vou ter aqui também um campo elétrico de íons, né, que vai ser bastante forte porque ele vai estar sendo aí reforçado pela fonte externa, né? Então ele vai ficar mais forte. E para os elétrons, né, lembra que o sentido do campo elétrico em física é sempre para cargas positivas.
Então aqui eu só estou mudando aqui o sentido do campo elétrico dos íons para a gente entender qual que é a direção que ele atua quando a gente entra com elétrons, tá? Então imagine que eu pudesse entrar com um elétron aqui bem no meio da junção, tá? De alguma forma eu insiro um elétron aqui no meio dessa junção, tá? O que vai acontecer com ele? Se eu tenho um campo de íons, né, ou seja, uma região do espaço que submete qualquer carga negativa por uma força elétrica empurrando para a direita, tá? Esse elétron ele vai entrar aqui e vai ser varrido direto para o lado N, tá? Então esse é o efeito de varredura, tá? Se eu injetar alguma carga aí na junção, tá? Ela vai sofrer a ação do campo dos íons e vai ser varrida, né, se for um elétron, para o lado N, tá? Ok? Então isso aí é vamos dizer assim, um efeito principal que a gente vai precisar aqui para trabalhar com o transistor, né? Aqui só está a parte de texto aqui, tá? Não precisamos, já falamos sobre isso, né? Então vamos entender como é que a gente trabalha com o transistor, como é que a gente tem que polarizar ele, né? No diodo a gente tinha que polarizar ele de alguma forma, né? O transistor também a gente tem que polarizar, ou seja, estabelecer tensões, né, nas junções para que ele trabalhe, né, da forma como a gente gostaria, no caso ali para ampliar sinais, né? Então a forma como que ele opera para ampliar sinais a gente chama de modo ativo, operação no modo ativo. E ela tem que ter duas condições especiais para isso, né? A primeira, a gente tem que ter a junção base-emissor, né? Essa junção aqui polarizada diretamente, né? Ou seja, eu vou colocar mais no P e menos no N do meu transistor, né? Isso vai fazer com que eu tenha, né, opa, faltou aqui só um detalhezinho, mas aqui a gente vai ter aqui uma pequena região de depleção aqui, né, entre P e N, tá? Já no coletor para o emissor eu vou colocar um mais aqui no N, tá? E isso aqui eu vou estar polarizando reversamente a junção base-coletor. E aqui eu vou ter uma grande região de depleção aqui nela, tá? E aí, se eu colocar aqui no símbolo do transistor, tá? Se eu colocar um VBE de 0,8, eu vou ver que aqui eu vou estar colocando um VBE de 0,8. E para polarizar reversamente, eu tenho que colocar uma tensão de 1 volt, ou seja, ela é maior aqui, né? 1 menos 0,8, eu vou estar colocando uma tensão aqui de 0,2 positiva para cima, né? Aqui no coletor e base, tá? Então 1 menos 0,8, 0,2 volts aqui. Então eu vou estar com mais no N e menos no P, tá? Então eu vou estar polarizando reversamente coletor e base, tá? E aí você pode enxergar assim, mas isso é a mesma coisa de um diodo para baixo e outro diodo para cima, tá? E não, ele não funciona dessa forma, tá? Por causa da base ser muito estreitinha e por causa da dopagem, né, maior que a gente tem aqui no emissor do transistor. Ok, pessoal, estão ouvindo bem? Aqui só para a gente confirmar aqui com vocês. Ok, obrigado, Eberson. Bom, então vamos entrar aqui então entender melhor o funcionamento do transistor de um modo aí mais assim, sem equações, né? Que a gente chama de análise qualitativa. Então tenho aqui o meu transistor que eu vou polarizar a junção base-emissor para estar no modo ativo, né, diretamente. Então isso implica eu ter uma região de depleção aqui estreitinha, ou seja, eu consigo fazer com que as cargas do lado N atravessem para o lado P. Então eu vou ter uma difusão de elétrons, né, que está dopado aqui com bastante elétrons, para a base, né. E eu também tenho uma difusão de lacunas da base para o emissor, né. Se eu reduzir aqui a depleção que bloqueava isso, né, eu consigo transportar as cargas de um lado para o outro. Veja que a setinha aqui da base ela está mais estreita porque eu tenho uma dopagem aqui de lacunas muito menor que a dopagem de elétrons. Então a corrente aqui é muito menor, né, da base, né, de lacunas do que a corrente de elétrons que vai para a base, tá? Lembrando, tá, que a gente sempre fala em corrente no sentido convencional. No convencional, os elétrons, apesar do elétron no sentido real ser para cima, no convencional a corrente aqui ela está indo para baixo, tá? Nessa corrente de elétrons. Então a corrente de elétrons e a de lacunas elas se somam, elas são uma corrente só aqui, tá? Então cuidado com isso aí por causa desse sentido
convencional, sempre a corrente sai do positivo e entra no negativo, tá? Ok? E no coletor eu vou colocar uma tensão VCE de forma a polarizar reversamente a junção coletor-base, né? Então aqui eu vou ter uma região de depleção grande que teoricamente não deixaria passar, né, cargas, né, ou ter uma difusão de elétrons, de lacunas, melhor dizendo, para o coletor, ou de elétrons para a base, tá? Só que tem que lembrar o seguinte, né? Aqui você tem uma região de base que é muito fina, muito estreita, tá? Isso quer dizer que essa região de depleção ela é quase colada aqui nessa outra região de depleção. O que acontece é que esses elétrons aqui, eles entram e já caem quase dentro da região de depleção da junção base-coletor. E aí eles sofrem um mecanismo de varredura, tá? Então veja que essa injeção de elétrons aqui, ela ocorre aqui por causa do estreitamento, né, de você deixar a junção da base muito pequenininha, tá? Então esses elétrons se difundem e já caem na região de depleção, né? E aí eles sofrem aquela varredura, né? E eles são empurrados então para o coletor. Tá? Lembra que o campo dos elétrons aqui vai jogar para o N, né? Então esses elétrons vão ser coletados, né? Por isso o nome de coletor, né? Pela região do coletor. Então o emissor emite os elétrons e o coletor os coleta, né? Desde que você tenha a polarização reversa aqui entre base e coletor, tá? Esse é o princípio aí básico do funcionamento do transistor, né? Quando a gente entende isso daí fica bastante simples, né? Entender como é que ele funciona, né? E qual que é o mecanismo físico que governa esse movimento das cargas, né? Porque aqui, ó, a gente tem a deriva, né? Ou seja, aqui uma tensão, né? Um campo elétrico está empurrando os elétrons, mas aqui embaixo eu tenho a difusão ocorrendo, né? Então qual que é o mecanismo físico, né, que governa isso aí, que é difusão, a corrente de deriva ou difusão, né? Porque a gente pode entender que aqui eu tenho uma corrente de deriva e aqui uma corrente de difusão, tá? Na prática, tá, quem dá a quantidade de cargas que passa é a difusão, tá, que é dada aqui pela junção base-emissor. A polarização aqui base-coletor só faz pegar essas cargas e transportar para o coletor. Então ela não aumenta a quantidade de cargas, né? Então quem governa esse mecanismo aí de transporte de cargas é a corrente de difusão, tá? Então quando você for fazer a equação, você tem que usar a equação da corrente de difusão aqui para saber qual que é a corrente que passa dentro desse dispositivo, que é o que a gente vai ver agora, né? Então vamos pegar aqui ó, o nosso transistor, e aqui eu faço o seguinte, aqui na vertical eu vou colocar um eixo X, tá, que representa aqui a distância ao longo, tá, da minha junção aqui do meu componente, né? E aqui eu vou marcar como X1 o final aqui da minha camada de depleção da base emissor e X2 o início da camada de depleção base coletor. E aqui eu tenho, né, se eu pensar que aqui no horizontal é um gráfico aqui de densidade de cargas, aqui eu tenho uma grande quantidade de elétrons que estão sendo injetados, né? E aí eles vão caindo até que quando chega próximo aqui da junção, do início da camada de depleção, todos eles são varridos. Então aqui eu tenho zero, né? Então eu posso imaginar que eu tenho um perfil aqui de densidade que vai caindo aqui mais ou menos linear com a distância, né? Então se eu pegar essa junção aqui, né, e pegar lá só essa junção base emissora e pegar lá da análise lá do diodo, tá, que a gente já fez, e aí você tem que lembrar um pouco, senão vai ser difícil de você entender aqui, né? A gente viu o seguinte, num diodo, quando eu coloco uma tensão aqui direta, né, veja que aqui eu estou pegando só a base emissora que eu estou polarizando diretamente, né? Eu tenho lá em termos de densidades de cargas, então aqui os gráficos estão as densidades de cargas, eu tenho aqui na junção no semicondutor P, né, eu tenho aqui uma grande quantidade de átomos aceitadores aqui, né, que eu coloquei lá, por exemplo, o boro, né, tem uma grande quantidade deles, e aí aqui ele cai para um valor, tá, que vai ser aqui, por exemplo, Na divididos E na V0 por VT, tá? Isso aqui vem lá da fórmula do potencial interno, né? Então ali esse valor aqui cai para cá, né?
Quando você polariza diretamente, você tem um acréscimo, né, de cargas negativas aqui no lado N. Por quê? Porque tem difusão, né? A difusão faz com que tenha mais cargas aqui e mais cargas para cá, né? As cargas vão passando de um lado para o outro. Então aqui, né, lembrando que aqui se eu tenho cargas lacunas, eu vou ter mais lacunas passando para o N na hora em que eu estou polarizando diretamente. Então ela vai subir aqui a minha densidade de lacunas, tá? A mesma coisa aqui, ó. Aqui seria no equilíbrio, tá? Eu teria ND átomos de fósforo aqui, ou seja, uma grande quantidade, e ele passa a cair aqui, né, no equilíbrio para uma quantidade bem baixinha de elétrons no lado P. Mas quando eu polarizo diretamente, ela acresce, né? Ela tem um ΔN aqui devido à difusão, ou seja, os elétrons que estão passando para o lado P, né? Então esse ΔN e esse ΔP aqui, tá? Esse é o acréscimo, isso aqui é o que vai me dar a minha corrente de difusão, porque são justamente a quantidade de cargas que está trafegando de um lado para o outro, né? Então se eu colocar lá naquela fórmula do potencial interno, se eu sei que aqui eu tenho ND por V0 e aqui é a condição do equilíbrio, tá? Nesse ponto aqui eu posso dizer o seguinte, eu coloquei uma tensão externa VF. Então, na realidade, se eu fizer o potencial interno menos essa tensão externa, tá? Isso aqui vai dar o aumento que eu tenho aqui nesse ponto aqui, vai me dar o valor absoluto que eu tenho aqui de cargas aqui nesse ponto de cargas de portadores minoritários, tá? Então, a tensão externa, ela age, né, em cima da junção, reduzindo o potencial interno, tá? A mesma coisa aqui para baixo, ó. Aqui vai ser V0 menos VF, tá? Então eu posso, usando aqui o valor do equilíbrio, se eu reduzir de VF, eu tenho o valor que eu tenho na polarização direta, tá? E aí se eu calcular, pegar esse valor e subtrair desse, eu tenho o ΔP, o quanto que subiu efetivamente. E esse delta aí é que vai estar vinculado à corrente de difusão. Lembra que a corrente de difusão é a variação de cargas pela variação no espaço, né? Então aqui o ΔP, aqui, ó, se eu fizer, né, por exemplo, aqui isso menos isso, eu vou ter NA por V0 VT e na VF VT menos 1. Então basta eu fazer aqui, é só ver aqui, que aqui, ó, o NA V0 VT fica igual, né? Por isso que ele cai aqui, fica aqui embaixo em evidência e fica só o NA VF menos 1. Tá? Então isso é o quanto aumentou aí de cargas no nosso semicondutor, né? E eu posso daí passar isso aqui para o transistor, né? Onde o Na aqui, né, que é a dopagem que eu fiz aqui na região P, tá? Ela vai estar aqui relacionado com o Ne do meu transistor, né? E o VF vai estar relacionado ao VBE, tá? Então eu posso fazer a mesma coisa para o ΔN, tá? Vai dar a mesma equação, só que vai ficar NB aqui, tá? Tanto faz aqui, não precisamos repetir isso aqui, né? Então, da equação do potencial interno, tá, eu sei que E na V0 VT, ele é o potencial interno lá, é as dopagens divididos, né, pelo NI ao quadrado, né? Então, eu vou ter aqui que o ΔP, substituindo aqui, né, esse E na V0 aqui por isso aqui, eu vou ter NI ao quadrado por NB, some o NE, né, E na VBE por VT menos 1, né? E aí o ΔN eu posso fazer a mesma coisa, tá? Só que aqui só vai mudar aqui a dopagem agora do emissor, né? Tá? E aí eu coloco isso aqui na fórmula da corrente na densidade de corrente de difusão, né? Que a densidade de corrente de difusão, na verdade, é a corrente de coletor divididos pela área, tá? O que a gente vai obter é a corrente de coletor, tá? Que é igual a Q, que é a carga do elétron, constante de difusão do lado P, ΔN pelo, lembra que aqui é o comprimento médio de difusão do lado P, comprimento médio de difusão do lado N, tá? E aqui eu substituo ΔN e ΔP, né? Não é uma equação simples, não é uma dedução simples, tá? Isso aqui a gente vai chegar nessa equação toda aqui, né? E vejam que aqui aparece o E na VBE VT menos 1, então isso aqui é bem parecido com o do diodo, e aqui eu tenho um termo bem grande que vai resultar no nosso IS, né? Então aqui a gente vai chamar de IS, que é característica só da construção e dopagem do meu transistor, né? Então a área dele, né? Aqui as dopagens,
Aqui a questão aqui dos comprimentos médios, né, a dopagem novamente. Tá? Então isso aqui é tudo construtivo, que vai gerar um IS, né? E aqui eu vou ver que a corrente no coletor do transistor, ela é esse IS e na VBE VT-1, ou seja, varia exponencialmente com a tensão, né? E a gente faz novamente a gente faz a mesma coisa com o diodo, a gente aproxima, tá? Esse -1 aqui, ele acaba sendo, vamos dizer assim, ignorado, tá? Porque esse IS aqui tende a ser um valor muito pequeno, então IS vezes alguma coisa muito pequena a gente acaba ignorando e fica só E na VBE VT, tá? Então essa equação muito similar à equação do diodo, né? A diferença é que a corrente do coletor, que é essa corrente aqui, que a gente está quantificando, ela é controlada pela tensão VBE, né? Do outro lado, né? Da tensão que você coloca aqui, né? Então vamos entender aqui como é que funciona essa equação num exemplo prático, né? Então aqui a gente tem um transistor que eu coloquei 750 mV na base emissor, né? Coloquei aqui uma resistência entre coletor aqui e a tensão de alimentação, que eu estou colocando no coletor, que é uma tensão de 3 volts, né? E ele diz que o IS do meu transistor é 5 vezes 10 a menos 16, né? Então, qual vai ser a corrente do coletor nele primeiro, né? Vamos calcular a corrente do coletor. Então, o IC vai ser IS E na VBE por VT, né? Então, coloco aqui os valores, né? IS é 5 vezes 10 a menos 16 e o VBE é direto aqui estabelecido pela fonte de 750 mV, né? O VT a gente vai continuar utilizando 26 mV. Então, aqui eu vou achar uma corrente de 1,685 mA, né? Mas ele quer saber qual que é a tensão de saída aqui, o Vout, né, desse meu transistor, né? Então como que fica essa tensão aí de saída aqui, né? Lembrando o seguinte aqui, né? Deixa eu ver aqui se eu consigo desenhar para vocês. Essa tensão de saída eu posso aplicar aqui Kirchhoff, né? Nessa malha aqui, nesse circuito, em que aplicando nesse sentido eu vou ter menos 3 volts, né? Aqui vai ter mais a resistência de 1K, e aqui eu tenho a corrente IC, aqui tá o sentido dela, né? Então eu vou ter 1K vezes IC, mais a tensão Vout, tá? Então isso aqui tem que ser igual a zero. Então eu vou observar que a corrente Vout, ou melhor, a tensão Vout, ela vai ser igual ao que? A 3 menos a resistência de 1K vezes a corrente IC, tá? Que é o que a gente vai mostrar aqui, né? Então, vou só apagar aqui que vai ficar em cima, tá? Então a gente vai ter que a tensão de saída vai ser 3 menos 1K vezes IC, né? Então ela vai ser 1,31 volts, né? Então eu tenho uma tensão aqui de 1,31 volts aqui no meu coletor, tá? Só para vocês entenderem aqui, né? Se essa tensão Vout ela é 1,31, deixa eu só apagar aqui um pouquinho. Se aqui eu tenho 1,31 volts, tá? Isso quer dizer que na base coletor, tá? Ou na tensão de coletor para base, VCB, tá? Aqui seria VCB, tá? Considerando o positivo no coletor e negativo na base, né? Eu vou ter uma tensão VCB que ela vai ser o que? 1,31 menos 750, que é 0,75, né? Tá? Então isso aqui vai dar algo em torno de 1,31 menos 0,75, 0,56 volts, tá? Então eu tenho uma tensão aqui, coletor base, que ela, lembrando que aqui no coletor, né, a gente tem lá a junção aqui é N, P, N, né? Então eu tenho uma tensão mais positiva aqui no N, tá? Então eu tenho uma tensão aqui de 0,56 aqui, tá? E aqui eu tenho uma tensão de 0,75. Então eu estou polarizando reversamente aqui, tá? E aqui eu estou polarizando diretamente, tá? Para polarizar diretamente NP tinha que ter uma tensão negativa aqui, tá? Né? Tinha que ter com polaridade contrária, né? Menos no N e mais no P, tá? Então eu estou atuando sim no modo ativo, tá?
Então essas fórmulas elas são válidas, tá? Só para reforçar isso aqui, que a gente supôs que estava no modo ativo e depois a gente calcula e vê que realmente ele estava no modo ativo, ok? Então, outra questão aqui interessante do transistor é o funcionamento dele como uma fonte de corrente, né? Então, se a gente colocar uma tensão contínua na base, né, de forma entre base e emissor, na verdade, tá? O que vai acontecer? Pela equação, o IC é ISE na VBE por VT, né? Então ele vai ter uma corrente IC que vai ser contínua desde que a tensão V1 não varie, né? Se a tensão V1 é contínua, a corrente é contínua. Então ele funciona como uma fonte de corrente, tá? O transistor, quando você não varia aqui, né? E eu posso ligar qualquer carga aqui, né, em cima, que o transistor ele vai manter sempre a mesma corrente passando por essa carga, não importa o valor dessa carga, né? Então, desde que ele esteja operando na região ativa, né? Aqui, ó, se olhar aqui nessa curva, você vai ver que ele colocou aqui, né, a corrente C com um traço aqui mais grosso somente após V1, né? Porque se a tensão entre coletor e emissor, né? Se a tensão aqui entre coletor e emissor, tá? Que é essa tensão aqui, VCE, tá? Quando a tensão coletor-emissor é menor que a tensão que você colocou aqui na base emissor, que é V1, tá? Se VCE for menor que V1, que é justamente essa região aqui, tá? O que vai acontecer? A polarização aqui de base coletor vai ficar reversa. Desculpa, vai ficar direta, tá? Vai passar a ser direta. E aí ele sai do modo ativo ou da região ativa, tá? Por isso, ele só funciona como fonte de corrente com tensões coletor-emissor maiores que V1, tá? Então tem que ser dentro dessa faixa aqui, tá? O que normalmente é uma faixa bastante grande, tá? Então não é tão crítico, mas é bom a gente saber, tá, que tem essa limitação aí. E como que a gente falou sobre a corrente de coletor, né? Que a gente já quantificou ela, né? Mas a gente sabe que existe uma quantidade de lacunas passando para o emissor, ou seja, existe uma corrente de base, né? E qual que é o valor desta corrente de base, né? Como é que eu posso quantificar ela, né? Qual que é a equação dessa corrente de base? Aí a gente vai ter que usar algumas considerações, tá? A gente não vai fazer uma dedução muito formal, mas a gente tem dois componentes para a corrente de base. A gente tem uma componente de corrente que é a difusão entre lacunas para o emissor. E também existe uma componente de corrente de base de lacunas que são recombinadas com os elétrons que estão passando, né, do emissor para a base. Então ocorre isso também. Então tem essas duas componentes aí, tá? De maneira geral, a gente diz o seguinte: a corrente de base ela é uma fração da corrente de coletor, tá? E é uma fração do corrente coletor, ou seja, IC divididos por beta. E esse beta a gente chama de ganho de corrente, tá? Porque se você isolar ele vai ser IC por IB, tá? E como IB é sempre uma fração de IC, então o beta sempre vai ser um valor alto, porque vai ser sempre a corrente maior, que é IC, divididos pela corrente menor, que é IB, tá? Então a corrente de base ela vai ser sempre dada aí como uma fração da corrente do coletor, tá? A gente diz que é dessa forma porque para cada, vamos dizer assim, para cada 200 elétrons, tá, que entram aqui na base, tá, um se recombina com uma lacuna e o restante é varrido para o coletor, tá? Então dessa forma a corrente de base ela se transforma numa espécie de fração da corrente de coletor, né? E que depende aí das dopagens dela, né? Então a gente vai usar sempre essa fórmula para a corrente de base e ela vai estar sempre entrando aqui nesse nosso transistor, né? A corrente de coletor vai estar aqui também entrando aqui no terminal do coletor, né? Lembrando que aqui, apesar de ter os elétrons, a setinha dos elétrons está para cima, lembra que a corrente convencional é para baixo, né? Então a gente considera a corrente descendo, tá? Então, inclusive nós vamos mostrar aqui, né, que a gente vai falar da corrente do emissor. A corrente do emissor, ó, para ficar bem claro, a corrente convencional de elétrons, a gente tem que inverter o sentido real,
tá? Para saber o sentido convencional da corrente. Aí tá vendo que a sentido da corrente coletora agora faz sentido para nós, né? A corrente de base aqui também está entrando, e então aqui fica claro para ver que a corrente de coletor mais a corrente de base, tá? Elas se somam para originar a corrente do emissor. E aí fica fácil de enxergar que a corrente do emissor é a soma da corrente de coletor mais a corrente da base, né? E aí a gente vai ter as três equações fundamentais aí do transistor, que é o IC, IS na VB é VT, IB igual a IC sobre beta, IE igual a IC mais IB, tá? E aí a gente pode tirar relações derivadas, né? Então, por exemplo, de 2, da equação 2 aqui, tá? Que é, se eu colocar IC igual a beta IB, né? E substituindo essa relação aqui em 3, o que vai acontecer? Tá? Eu vou ter aqui beta IB aqui nesse ponto, né? Então eu vou ver que a corrente IE é beta mais 1 IB. Tá? Então são relações derivadas aí, né? Combinando as equações. Tá? Então a corrente IE é beta mais 1 vezes a corrente da base. Tá? E substituindo aí a equação 2 na equação 4, que é essa aqui, tá? Você vai ter também que a corrente do emissor é beta mais 1 sobre beta vezes IC, tá? E também tem a relação que IC é beta por beta mais 1 IE, que é a inverso dessa fórmula daqui, tá? Então você tem essas três equações principais, mais essas outras duas derivadas aí. Vamos agora aplicar tudo isso aí num exemplo, né? Então aqui eu tenho um circuito que eu quero determinar IC, IB e IE, e também quero achar a tensão VBC, tá? Para ver se ele está operando no modo ativo, tá? E eu tenho os dados aí do transistor. Algumas coisas importantes, né, do transistor. Aqui está dado o sentido da corrente IC, né? Mas se não tivesse dado, você utiliza o símbolo do transistor. Então lembra que aqui eu tenho emissor, né, base e coletor. Então a seta do símbolo indica o sentido da corrente do emissor, tá? E eu sei que a corrente do emissor ela é IC mais IB. Então se ela é a soma das duas, eu já chego à conclusão que a corrente IC está entrando aqui, né? E a corrente IB também tem que estar entrando para que elas se somem e gerem a corrente IE. Tá? Então essa é a regrinha aí para você descobrir os sentidos da corrente, se você tiver dúvida, né? Se não lembrar na hora, né? Ok? Então, aí para você encontrar as correntes aqui que ele quer determinar, né? É só aplicar a equação, né? IC é igual a IS, E na VBE por VT. Então vou substituir, o IS é 5 vezes 10 a menos 17, né? E o VBE aqui ele disse que é 0,8, né? Então a tensão aqui que eu tenho entre base e emissor é estabelecido por essa tensão aqui, tá? Que é 0,8, né? Tá? Que é 0,8 volts. Então vou colocar aqui 0,8, aqui é o VT 0,026, tá? E eu vou ter uma corrente aqui de 1,153 miliamperes, né? Aí eu quero achar a corrente de base. Então ele me diz o seguinte: esse transistor ele tem um beta, né, o ganho de corrente é igual a 100, tá? A gente vai ver que o beta em geral ele é maior ou igual a 100 dos transistores, tá? Dificilmente você vai ter um beta menor que isso, tá? Então a corrente de base vai ser IC sobre beta. Então 1,153 dividido por 100, isso aqui vai dar 11,53 microamperes, tá? Então aqui já dá para ver que a gente tem uma relação bem forte entre as duas, tá? Que normalmente IC ela vai estar na casa dos miliamperes, enquanto IB vai estar na casa dos microamperes, tá? Então elas vão estar sempre nessa faixa de grandezas, tá? Que a gente vai observar. Então se você calcular lá um IB de miliamperes, tá? Provavelmente você calculou alguma coisa errada, né? De algumas dezenas de miliamperes, tá? Tome cuidado, né? E a corrente IE é a soma de IC com IB. Então se eu somar as duas, tá? 1,153 com 0,01153, que é a corrente IB em miliamperes, tá? A corrente IE ela é 1,16. Vejam que a diferença que tem entre as duas aqui, ó,
entre C e E é mínima, é muito pequena, tá? A gente vai ver que em muitos casos a gente considera que IE é aproximadamente igual a IC, tá? Em muitos casos a gente vai fazer isso, tá? É claro que nem sempre, né? Mas dá para considerar em casos práticos aí fazer essa aproximação, que é praticamente dizer que a corrente IB é desprezível, tá? Mas o circuito ainda pergunta se o transistor opera no modo ativo, tá? Então vamos verificar se ele opera no modo ativo, tá? Então lembra que as condições para ele trabalhar no modo ativo, tá? É VBE maior que zero e a tensão VBC for negativa, né? Ou a tensão VCB ser positiva, tanto faz, tá? Aqui a gente tem que observar o seguinte: a referência está no emissor do transistor. Isso quer dizer que se eu colocar o meu multímetro aqui, tá? O que é a referência, tá? A referência me diz que o negativo do meu voltímetro vai estar sempre ligado aqui nesse ponto, ou nesse aqui, né? E as tensões são todas tomadas com negativo aqui, né? Então todos esses pontos estão ligados juntos, né? Eles estão no mesmo, né? Estão curto-circuitados, tá? Então a tensão VE, se eu medir ela com terminal positivo, vai dar 0, né? Então eu tenho que a tensão VB, que eu tenho aqui no meu transistor, que seria a tensão da base até a referência, tá? Ela vai ser igual à tensão VBE, tá? Lembrando que sempre quando eu tenho dois índices, a tensão é VB menos VE, tá? Então eu medi uma tensão na base, no terminal da base em relação à referência, e medi uma tensão no emissor em relação à referência, né? No caso aqui, isso aqui é 0, né? Então a tensão na base vai ser o próprio VBE, que é 0,8 volts, né? Então lembra que aqui eu estou utilizando aqui como critério do modo ativo, a tensão VBE precisa ser maior que 0. Esse é o primeiro critério para eu estar no modo ativo, tá? Ok? E o meu segundo critério que eu preciso observar é o seguinte, tá? Que a tensão VBC seja menor que 0 para ele estar no modo ativo, ou se eu inverter aqui, a tensão VCB ser maior que 0, tá? Tanto faz, é a mesma coisa. Então eu vou calcular a tensão no coletor primeiro aqui, tá? Para encontrar isso. A tensão no coletor, vou colocar aqui em outra cor, tá? A tensão no coletor é a tensão que eu tenho aqui nesse ponto, que é o coletor do meu transistor, até a referência, tá? Que é a mesma tensão VCE, tá? Que é a diferença de tensão entre o coletor e emissor, que é o que estou colocando aqui, tá? E aí eu posso observar o seguinte: se eu aplicar Kirchhoff aqui, eu vou ver que a tensão no coletor é a tensão de 2 volts menos a queda de tensão no RC, que é RC e C, tá? E aí, como eu sei que a tensão aqui aqui seria o VCC, aqui está 2, mas aqui está 3, né? Vamos ver se está calculado certo aqui, tá? Mas então aqui seria 2, né? 2 volts menos a resistência de 500 vezes a corrente de 1,153, tá? Então isso aqui vai me dar uma tensão de coletor, isso aqui deve ser acho que 1,42, vamos só confirmar aqui, foi um errinho de digitação, 500 vezes 1,153, tá? Menos aí 2, vai dar 1,42, então tá errado aqui, tá, pessoal? Considerei o VCC 3 volts, não sei porquê, mas aqui é 1,42, tá? O VC. Não vai mudar muita coisa aqui nas nossas análises, tá? Então eu tenho a tensão do coletor, tá? Então se eu quiser achar a tensão VBC, tá? Ela é a tensão da base menos a tensão do coletor. A tensão da base é 0,8, tá aqui. A tensão do meu coletor é 1,42, né? Que tá 1 volt acima, não sei porquê, tá? Então isso aqui, ó, vai dar uma tensão VBC de 0,8 menos 1, aqui vai dar 0,62, tá? Mas vai continuar sendo negativa, tá? Então vou ter uma tensão VBC 0,62. Isso quer dizer que na verdade, né, ou se você quiser pensar aqui, a tensão coletor para base, ela vai ser o que? Menos VBC, menos VBC, que é igual a
0,62 volts, tá? Então 0,62 volts eu vou ter uma tensão aqui, ó, que ela é mais positiva aqui na região N, né? Lembra que aqui eu tenho N, P e N. Então aqui eu vou ter uma tensão aqui, ó, que vai ser 0,62, ou seja, eu vou estar polarizando reversamente a junção base-coletor. Então sim, ele está no modo ativo, tá? Porque ele tem polarização direta em base emissor e reversa em base coletor, tá? Outra forma de enxergar que ele está no modo ativo é o seguinte: se a tua tensão VBC tem que ser maior que zero, é a mesma coisa dizer que a tensão do coletor precisa ser maior que a tensão da base, tá? É só pegar essa fórmula e fazer VB menos VC menor que zero, tá? E a gente vai ver que a tensão no coletor aqui, ó, ela é 1,42, né? E a tensão na base é 0,8. Então, se a tensão no coletor for maior que a tensão na base, tá? Ele está polarizado reversamente, está polarizando reversamente a junção base-coletor. Ok? Tranquilo, pessoal? Então aqui, ó, aqui só para a gente fazer aqui vamos só corrigir, né? Que tá, aqui é 0,62, né? Tá? Então aqui, ó, estão os critérios. Então aqui a gente está fazendo aqui, né? Opa, passei aqui demais, né? Então a gente viu aqui que o VB é maior que zero e que o VBC também é menor que zero, né? Tá? Então esses dois critérios estão atingidos, né? E para finalizar, ele quer saber qual que é a resistência máxima de coletor, tá? Que eu posso utilizar nesse meu circuito, tá? Pelo seguinte, se você olhar aqui, a tensão no coletor, tá? Ela é VCC menos RC e C. Então isso quer dizer que se eu manter o circuito igual e só mudar a resistência de coletor e for aumentando ela, tá? Se eu aumentar ela aqui, o que vai acontecendo com a tensão do coletor? Ela vai caindo, tá? Vai chegar um momento que a tensão do coletor vai ser igual à tensão da base, tá? E se a tensão VBC é a mesma coisa que VB menos VC, tá? Então, se a tensão do coletor for igual à da base, eu vou ter uma tensão zero aqui. Então, ela não vai ser mais menor que zero. Tá? E aí eu vou estar saindo do modo ativo. Eu vou estar no limiar do meu modo ativo. Tá? Então, como que eu faço para encontrar esse valor aí dessa resistência? Então, vai ter um valor máximo que eu posso colocar no RC. Se eu aumentar demais esse RC, tá? Eu baixo a tensão do coletor de tal forma que ela vai ficar igual a 0,8 volts. E aí a minha junção base-coletor não vai estar mais polarizada reversamente. Tá? Então qual que é o valor máximo de RC que mantém ainda o transistor no modo ativo? Tá? Então vamos pegar aqui essas duas considerações. Tá? O limiar do modo ativo é quando eu justamente não tenho mais essa equação menor que zero e sim igual a zero, VBC igual a zero. Então aí eu vou estar saindo do modo ativo, ou vou estar entre uma coisa e outra, né? Entre entrar e sair no modo ativo, vamos dizer assim, né? Então, lembrando que VBC é VB menos VC, então eu abri aqui VBC como sendo isso aqui, né? VB menos VC tem que ser igual a zero, tá? Então eu vou ter aqui, ó, a tensão do coletor, eu tenho ela aqui equacionada, é VCC menos RC e C. Então substituir aqui a tensão do coletor, tá, por essa expressão, né? E aí eu posso fazer o seguinte, VB menos VCC, tá, igual a menos RC e C. E aí eu vou isolar o RC aqui, ó. RC é VCC menos a tensão da base por IC, tá? Aí a tensão que eu tenho aqui, VCC, aqui é 2, menos 0,8. Agora eu usei o 2 volts certo, não sei, só naquele slide que eu usei 3. Tá? Então 2 menos 0,8 divididos pela corrente aqui de coletor. Então eu vou chegar aqui ao máximo, né? Ou seja, o valor do RC que faz com que VC seja igual a VB é 1040,8 ohms. Tá? Então aqui eu estou usando 500 ohms, é mais ou menos a metade. Né? Então eu poderia chegar até uns 1040 ohms, que ainda ele estaria operando no modo ativo, tá? Além disso, ele estaria com a tensão aí, com a
a junção coletor-base polarizada, iria iniciar a polarização direta nela, né? Ok? Então, esse aqui é como que a gente faz para calcular aí o RC, né? O máximo de valor de RC que a gente pode obter. Tranquilo, pessoal? Até aqui dúvidas? Tudo bem? Estão vivos aí? Ok? Então, essa... a gente já... Acho que deu certo aqui, até não ultrapassei muito horário, né? Eu sei que é muita informação aí para vocês, né? Espero que vocês não estejam com a cabeça fervendo aí, tá? A gente tem que passar por essas partes aí de dedução e do transistor, e é um componente que tem uma certa aí, no início você tem que, vamos dizer assim, se acostumar com ele, tá? Vai ser difícil, mas vocês se acostumam e daí vocês pegam o jeito, tá? Mas é bastante informação, então deem uma lida aí no livro, deem uma revisada aí no vídeo aqui também, que vai ajudar bastante. Ok, pessoal?